Olá, boa noite. Estamos voltando aqui. Alguns problemas técnicos. Acredito que seja a internet, porque está ventando bastante. Não sei se não está vindo uma chuva forte. Mas vamos lá conversar. Vou esperar vocês voltarem. Vamos voltando, todo mundo. Aguardando a nossa convidada, hoje a Marina, que vai falar com a gente sobre episiotomia, né? O que é o piquezinho? Aquele corte, né, que acontece normalmente nos partos normais. Então vamos aguardar, eu aguardo vocês entrarem. Aproveita, manda novamente, tá? Que agora eu acredito que vai ficar vai fixar aqui. Mas vão mandando novamente o convite para os amigos, para as amigas grávidas, para as amigas doulas, para os profissionais, para as fisioterapeutas, né? Sejam bem-vindos novamente, obrigado por voltarem, né? Problemas técnicos às vezes acontecem. Vamos ver, se a chuva não for tão forte, a gente continua por aqui. Então vamos lá. Oi, Marina, já tá de volta. Então, novamente, né, só para quem está chegando, para quem não pegou o início, então meu nome é Vanessa Verde, eu sou doula, consultora de amamentação, professora de Kundalini Yoga, especialista em gestantes e atuo e estudo esse universo de parto normal, né, parto e maternidade, desde 2008, né, quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a episiotomia, né? Quais são as consequências, os riscos, é realmente necessário, né? Qual que é a importância desse procedimento, ou se é um procedimento que nem sempre vai ser preciso ou nunca é preciso. Então, para falar sobre isso hoje, nós estamos aqui com a Marina, né? Ela que é fisioterapeuta e doula também, fisioterapeuta obstétrica e doula. Então, vão entrando, eu vou chamar a Marina agora. Depois vocês me avisem se o áudio está ok ou não, porque às vezes quando entra outro convidado o áudio não funciona e eu vou colocar o fone, tá bom? Então, vamos lá. Marina está entrando. Já vão me dizendo, me escuta? Tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo tranquilo agora. Então, se você escuta, todo mundo está escutando. Boa noite, Má. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Eu sei que com um bebê pequeno em casa nem sempre é muito fácil, né, a gente participar. Então, muito obrigada por vir essa noite, né, conversar com a gente sobre esse assunto que é muito importante, né? A gente que já passou pelo parto ou que estuda, né, a respeito do parto normal, a gente sabe, né, um pouquinho mais sobre essa questão que a gente vai abordar hoje. E você, por especialista, né, nessa área, né, tem todas as credenciais aí para poder falar. Eu aproveito também nesse momento e peço então para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem, né, e saberem um pouquinho mais sobre o seu trabalho também. Eu agradeço muito pelo convite. Sim, realmente, às vezes é um pouco difícil à noite por causa das crianças, enfim, né, você também tem 3. Eu tenho um, mas com o bebê ele demanda um pouquinho mais, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou fisioterapeuta há 2 anos, sou doula já faz 5 anos, e atualmente eu estou fazendo um mestrado interdisciplinar em desenvolvimento comunitário. E nesse mestrado eu continuo estudando mulheres, mães. Então, e atuo como fisioterapeuta obstétrica aqui em clínica e tudo mais. Também faço atendimento domiciliar. Enfim, já faz um tempo que sou bem apaixonada por essa área e sempre estou estudando e me atualizando para saber mais e atender de acordo com a evidência científica atualizada, né? Parece uma coisa, às vezes, um clichê que alguns profissionais estão usando, né? Atendo com evidência científica, mas é um negócio sério que precisa da atualização constante para você não ficar para trás, né? Porque, enfim, estudos são feitos o tempo todo. E
Estou bem feliz por estar falando desse assunto, que eu acho que é uma demanda bem grande também, porque é naturalizada, né, esse procedimento, porque ele foi popularizado, né. Já vou começar falando um pouquinho sobre a história da episiotomia, né, que ela foi feita pela primeira vez lá no século XX, e foi um procedimento, assim, feito na tentativa, sabe, de acelerar o trabalho de parto. Muitos dizem isso, mas não se tem evidência científica de que ela acelera o trabalho de parto. E outra justificativa que se dão para se realizar a episiotomia é evitar laceração desordenada. Mas, enfim, existem outras N possibilidades de tratamento, de Explica para prevenção nós o dessa que é a laceração. laceração desordenada para, né, para as pessoas que estão chegando aqui, né, entenderem um pouquinho o que é isso que os médicos falam, né, que seria evitar essa laceração, né, desordenada. O que seria isso? A laceração, a gente diz que tem 4 graus, né? A grau 1, que é de mucosa e de pele, que é comum, sim, acontecer no parto vaginal, ainda mais se Vamos, não tem eu vou esse voltar só um problema. pouquinho, desculpa te interromper, eu acho assim, para as pessoas saberem que a gente está falando, né, Do do corte. procedimento na hora do nascimento, quando o bebê vai nascer, vamos voltar, né, um pouco para as pessoas, porque para nós a Isso. gente já entende, né, mas tem pessoas que estão aqui chegando agora e não entende os termos técnicos, né, e o que a gente utiliza. Então, o que a Marina ela está explicando é justamente na hora que o bebê ele está nascendo, coroando, quando é um bebê cefálico, ou se está vindo com a bundinha, né, o pedaço. Na hora que o bebê ele está ali no canal de parto, na passagem já, né, nascendo, existe um procedimento, né, que foi lá, né, começou a ser usado lá no século XX, que é esse corte na vagina, que é a episiotomia, né? Então, seria que popularmente ficou conhecido como piquezinho, né? Que é o piquezinho, né? Eu falo que quando começam a diminuir, né, pro inho, já tome cuidado, porque alguma coisa estão querendo minimizar algo que não vai ser tão inho assim, né? Então, Exatamente, bem isso. então, a Marina agora pode dar continuidade, né? Então, lembrando que essa episiotomia é o corte que acontece na vagina no processo de parto, já na fase expulsiva, ou às vezes fazem até antes, né? Mas no caso seria. Sim, é bem isso aí. Comumente é utilizado no expulsivo, como você falou, na hora da saída do bebê, né? E é um procedimento que foi popularizado e se tornou comum e rotineiro. E aí que está o problema, quando ele se torna rotina. Todo procedimento que torna rotina torna algo mecânico. E aí você faz por fazer como se todas as pessoas, todas as mulheres, todos os partos fossem iguais. E não é tudo muito diferente, né? Porque, enfim, tem alguns estudos que indicam que tem alguns casos que se faz necessário, mas há controvérsias nesses estudos, que, por exemplo, dizem que quando tem distócia de ombro para se realizar essa episiotomia, Explica a quando distócia de se tem ombro. a distócia é quando, enfim, o bebê às vezes não está bem posicionada e o ombro sai, o bebê fica meio preso, quando eles dizem isso, né? E aí não sai com tanta facilidade, é um parto mais difícil. Quando o bebê às vezes não está numa posição boa, que ele às vezes está de cabeça, mas está virado para o lado ou para o outro, isso às vezes acaba dificultando. Aí eles fazem esse corte, mas todos esses fatores, eles não têm comprovação científica que se realmente acelera o trabalho de parto, né? Que é para sair o bebê mais rapidamente. Então, esse procedimento, né, que é a episiotomia, não tem evidência científica que ele realmente é necessário. E a Febrasgo, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, né, ela desincentiva, né, esse procedimento, ainda mais por ser de rotina. O Colégio Americano de Obstetrícia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda apenas 10%, e tem lugares, tem profissionais que é 100%, 90% dos partos, eles aplicam
fazem esse corte, que esse corte, ele é um procedimento cirúrgico. Quando a gente fala, né, do piquezinho, é bem isso que eles estão fazendo, de minimizar, como você comentou anteriormente, minimizar algo que não é tão simples assim, que pode causar inúmeras consequências, tanto para a mãe, até mesmo às vezes para o bebê, por querer acelerar as coisas, enfim. E as consequências que eu falo geralmente no pós-parto. Não, até antes de você chegar nas consequências, para a gente ver assim, o quanto isso está não sai a palavra, institucionalizado. Isso! Então, como isso já virou tanta a prática comum, né? Os médicos, eles utilizam como rotina. Eu, quando fui ter o meu primeiro filho, eu questionei, né? Um médico que estava me atendendo, que ia me acompanhar ao parto. Questionei justamente isso. Eu falei que eu não gostaria que fizesse, né? Que eu falava que eu, né, não queria que cortasse minha vagina. Eu falava, não, eu morro de medo disso, né? Eu falei, já não... Eu opto pelo parto normal porque eu tenho medo, né, de cirurgia, e eu ainda mais, né, cortar lá embaixo. Eu falava, não quero, né? E aí ele fala, não, mas você tem que cortar, né? Tipo, como assim? Senão vai te rasgar inteira. Assim? Eu falo, né? Ele falava, daí eu posso vários estudos. Manda um pouquinho pra mim, às vezes trava teu áudio, mas acho que você terminou. Então, e aí, quando ele... eu falei para ele que não queria e levei alguns estudos para ele, mostrando que na época já tinha alguma coisa né, se falando, que eu falei que eu preferia rasgar do que cortar, né? Que se fosse para acontecer, que acontecesse. Ele concordou, né, e não fez a episiotomia em mim. Quando terminou meu parto, ele falou, eu não acredito que não rasgou. Eu não acredito que dá para nascer sem episiotomia. Ele falou, e sem acontecer nada. Ele falou, eu tô para me aposentar, esse está sendo um dos últimos partos que eu tô fazendo. Ele falou, e eu vou me aposentar com chave de ouro, porque é a primeira vez que eu termino um parto e que eu saio e não preciso suturar uma mulher, ele falou. É a primeira vez. Só. E eu falei assim, né? Aquela assim, não vai precisar, não vai dar. Mas porque eu tive liberdade de escolha de posição, eu tava com duas dores, eu tava sendo muito mimada, eu brinco assim, né? Eu tava tendo todo o cuidado, né, que foi necessário. Eu me preparei, sabe? Então, várias questões que foram assim, que foram muito importantes para aquele momento. Eu não me assustei no momento do expulsivo, eu não fiz força, né? Eu não fiz nenhuma força para acelerar o meu trabalho de parto. Então, o meu parto ele foi de uma forma natural. E com isso eu tive, né? Eu tive a sorte, né? Ou o preparo também para não precisar da episiotomia, né? Ou no caso de não precisar de sutura também. E isso, nos meus eu falo que eu tenho 3 filhos, eu não tenho nenhum ponto no meu corpo. Eu não tenho nem de cirúrgico, nem, né, de episiotomia. Então, é possível, eu sou prova viva, é possível sim. Com certeza é possível, e essa é a realidade de muitas mulheres que são respeitadas e que também têm essa preparação. Não é algo assim sobrenatural, né? É algo que infelizmente se tornou algo super difícil por ser popularizado, por ser naturalizado, né? Inclusive, algo que eu acho assim bem ruim, que lindas falam da episiotomia, nomeando com outro nome, que falam que é o ponto do marido, né? Esse é um tipo de violência gigantesco, né? Que eles faziam, às vezes, a episiotomia, forçavam isso, né? Para deixar mais apertadinha para o marido. As consequências para esse necessário, né? Tudo para o homem, né? E aí o machismo tá enraizado aí, e enfim, ele atua de diferentes formas, né? Especialmente nessa instituição, né? Na hora do parto. Por isso que a gente também luta tanto para a humanização do parto, para a gente ser respeitada, para nós, mulheres, sermos as verdadeiras protagonistas do nascimento do nosso filho. E que os profissionais estejam ali para nos amparar, para nos dar
assistência mesmo, né? Porque é isso, a gente precisa deles. Mas, enfim, o parto também acontece com o nosso corpo. A gente vai precisar deles se assim, né, tiver alguma intercorrência, enfim. E a episiotomia acabou, é uma luta também, né, de vários profissionais que tem um logo até que eles falam sem o piquezinho, sem o corte, episiotomia não, períneo íntegro, enfim, tem algumas campanhas em prol disso, né? É bem isso aí, períneo íntegro, que é contra essa episiotomia de rotina, feita assim a rodo, né? E, enfim. Aí, como eu estava explicando, vou explicar das lacerações agora, que tem os 4 graus, né? A de primeiro grau, que é essa laceração, é quando rasga. E a episiotomia é quando corta. É o procedimento cirúrgico que o profissional faz, que o médico obstetra faz. E aí, o de grau 1, que é a laceração, é quando rasga a mucosa e a pele. Que às vezes acontece, sim, durante o parto vaginal. É o que mais acontece. E tem o grau 2, que rasga fáscia e músculo. A episiotomia sempre vai ser de grau 2. Ela vai estar cortando músculo e fáscia, obrigatoriamente. E aí tem a grau 3 e grau 4, que são mais graves. E aí a grau 3, né, corta músculo, fáscia, e aí já chega lá no músculo perto do ânus. E o grau 4 é quando lacera a mucosa da musculatura ali do ânus. Então, a grau 4 é a mais grave, que pode trazer mais consequências. Antigamente, ela acontecia com mais frequência também, enfim, pela falta de preparação, principalmente pela posição. A posição do parto altera muito a dinâmica do nascimento. Esse expulsivo que se faz uma força muito grande para baixo para empurrar, precisa sim fazer força, mas não tanto e não durante todo o trabalho de parto, né? Porque, enfim, a gente vê em novelas, em filmes que é incentivado fazer força desde o começo das primeiras contrações. Essa também é uma ideia completamente equivocada de que como se dá, né, o trabalho de parto. E, enfim, são coisas que pode ser feito para se evitar. Que o Fernando fez uma pergunta, os graus é sobre a profundidade? Sim, é sobre a profundidade e a extensão da episiotomia. Os graus são os graus da laceração, o que pode rasgar. A episiotomia sempre vai ser de grau 2, mas alguns profissionais fazem até maior, que aí pode ser um corte médio lateral, que é assim, às vezes eles fazem lateral e às vezes eles fazem pro ânus mesmo, que é menos indicada, porque afinal de contas, pode lesionar a musculatura ali do ânus, e essa musculatura do ânus é a mais importante para controlar, enfim, tem a continência, segurar o xixi e segurar o cocô. Então, essa musculatura que tem ao redor do ânus que segura, ela é extremamente importante. Em alguns tipos de episiotomia, se corta ali e se acaba perdendo a sensibilidade desse local e até causando essas consequências, né, que é a incontinência urinária ou incontinência fecal. E mesmo com a episiotomia, pode na passagem do bebê também aumentar, né, para outro grau, ou ter mais laceração também, além da episiotomia, né? E exatamente, existe também a questão da episiotomia ser treinada em 2 locais na mesma mulher, né? Também. Exatamente. Uhum. E além disso, a laceração, quando ela rasga, né, ela rasga de acordo com a fibra muscular. É mais difícil para suturar para o profissional? Sim, ela é mais difícil. Só que a cicatrização comumente é muito mais rápida, porque, afinal de contas, é de acordo com a fibra muscular. Então, ela tem uma cicatrização mais adequada, geralmente. E na episiotomia, não. Na episiotomia, como o músculo ali do ânus ele tem o formato de U, ele não vai cortar de acordo com essa fibra, né? Que senão não seria possível, né? Então, acaba sendo mais difícil, mais complicada essa cicatrização, né? E, enfim, esse procedimento é extremamente comum na grande maioria dos hospitais. Da região, enfim, a nível Brasil, Latinoamérica, inclusive tem alguns estudos, né, que
Hoje mesmo eu estava lendo um que foi feito lá em 95, 98, e que foi feito a nível latino-americano, Argentina, Bolívia, Brasil, e que mais de 95% dos partos vaginais eram feitos em episiotomia. E os pesquisadores ficaram, tipo, assustadíssimos, assim, a gente precisa urgentemente fazer um processo educacional para esses profissionais, porque não pode fazer tanto. Isso está causando consequências ruins para as mulheres. E aí Mutilações, de né? São trazer tudo isso. Exatamente. E a episiotomia feita sem o consentimento da mulher, sem perguntar, ela é um tipo de violência obstétrica. E a partir disso, enfim, tem caminhos jurídicos para seguir, né, para ter, enfim, denunciar esse médico, e, enfim, porque você tem respaldo para isso também, né? Vou lendo aqui algumas perguntas. Sim, Kelly, é possível denunciar o profissional se ele faz o pique sem o consentimento da mulher. Como qualquer procedimento cirúrgico, é necessário o consentimento, né? Tem outra pergunta em cima também ali. Uhum. Depois de uma Depois de uma primeira primeira episiotomia, pode ler. a chance de alteração no local em outro parto, ali onde faz episiotomia, comumente não rasga mais, até pelo excesso de tecido conjuntivo, né? Mas às vezes pode acontecer do lado, por ficar mais frágil, se não, especialmente se não trabalha essa musculatura do assoalho pélvico durante o pré-natal. Então, se teve episiotomia antes ou se teve laceração num parto anterior, é de extrema importância que se realize a preparação desse assoalho pélvico para o nascimento. Isso eu digo independente da via de nascimento, mas obviamente para quem deseja ter um parto vaginal, é essencial o alongamento, a preparação desse, tanto a preparação, eu digo, de educacional, assim, de comportamento, enfim, para entender como funciona, ter consciência de como funciona essa musculatura para conseguir relaxar ela, para promover um alongamento. Então, é nisso que a fisioterapia obstétrica atua bastante, assim, nessa prevenção de laceração por meio de várias técnicas, mas aqui tem mais evidência que realmente funciona é a massagem perineal, que é uma massagem super simples. Eu ensino para todas as minhas pacientes para ela ir realizando em casa e que dura cerca de 10 minutinhos, você está pronta. E é isso, ela promove um alongamento dessa musculatura que previne a laceração do períneo. E especialmente também nessa posição, poder se posicionar de formas diferentes durante o trabalho de parto, especialmente na posição vertical. A gravidade ajuda com que o bebê nasça e força menos essa musculatura do assoalho pélvico. Um expulsivo também que não seja que seja nessa posição ajuda com que não lacere essa musculatura. Além de, às vezes, alguns expulsivos são mais demorados e tal, aí às vezes isso pode ser um fator de risco sim para laceração, mas também não é obrigatório. Tudo que eu estou comentando, né, são fatores de risco, então pode ser que sim, pode ser que não. Não há garantia, né? Mas eu acho que, como a Vanessa comentou anteriormente, às vezes é melhor a laceração de pele, mucosa, que é uma laceração simples, né, bem tranquila a cicatrização, do que já fazer a episiotomia, que equivale a uma laceração de segundo grau. E ali aonde forma a cicatriz, né? Porque algumas mulheres ainda têm a questão da queloide, a questão da sensibilidade, pode mudar várias questões, né? O que pode interferir tanto na vida sexual quanto na questão de saúde mesmo dessa mulher? Interfere completamente. Boa colocação, ia comentar sobre isso. Esse corte, né, essa episiotomia ali na vagina pode causar dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, né? Porque, afinal de contas, foi feito um corte ali nessa região. E dependendo como é feito, pode lesionar a musculatura e nervos. Além da musculatura, algum nervo. E aí diminui a sensibilidade no local. E, enfim, isso vai acarretar para o resto da vida dessa mulher, né? Esse desconforto, essa dor. E
o queloide por si, né, já é uma diminuição de sensibilidade da cicatriz, já é uma diminuição dessa sensibilidade local, né? E isso pode também, dependendo do grau dessa episiotomia, do quanto ela afeta, até causar essa incontinência urinária e incontinência fecal, por causa que é um corte nessa musculatura que ela é extremamente importante para manter a bexiga, o útero, enfim, todos os nossos órgãos que estão aqui para cima são mantidos por esse assoalho pélvico. Então, é uma musculatura que precisa ser forte, precisa ser preparada para o parto e também precisa ser cuidada, né, durante a gestação e depois, durante toda a sua vida, né, porque muitas pessoas não têm consciência de quanto é importante a consciência perineal, o cuidado com essa musculatura, assim como os músculos das nossas pernas, né, para poder caminhar. É muito importante que a gente tenha consciência dessa musculatura do assoalho pélvico para que, enfim, previna essa incontinência urinária, que tem estatísticas gigantes, né, que muitas mulheres têm, incontinência fecal também, e, enfim, tem prevenção e também tem tratamento, porque a incontinência também é naturalizada, né, depois de uma idade. Eu fiquei Chega às vezes uma idade... assustada. Eu fiquei assustada quando eu fui comprar para mim a calcinha pós-parto, né? Que é mais confortável a gente usar a calcinha geriátrica, né? No pós-parto ali, Sim, logo, né? No início do sangramento. E quando eu fui na farmácia para procurar, né? A que eu queria, a quantidade de prateleiras de fraldas geriátricas que eu fiquei olhando, eu falei, gente, se tem tudo isso, tinha, eu acho que mais do que fralda de bebê. Eu falei assim, é porque as pessoas, elas estão tendo problema de incontinência, não, porque senão não teria tudo aquilo de fralda disponível nas farmácias. Eu fiquei assim, ó, chocada, assim mesmo, com a palavra certa, porque eu não imaginava o quanto as pessoas, elas estão sofrendo desse problema, só que não se fala, porque também é um tabu, é um mito, eu não vou assumir para o outro que eu tenho esse tipo de problema, então acaba não se falando a respeito, né? Mas a gente sabe que, inclusive, o quanto a fisioterapia, ela é importante, né? O quanto a gente tem que naturalizar a fisioterapia e não naturalizar os procedimentos, né? A incontinência, né? Isso, e também o quanto isso também pode ter alguma interferência também em relação ao parto, né? Que isso a longo prazo pode gerar. Então, é algo, né, que a gente tem que pensar mais a respeito. Com certeza, né? Como você comentou, é bem isso que é a chave. Naturalizar a prevenção e não mais apenas o tratamento. É importante saber, né, que tem esses diversos tratamentos, né, para incontinência, tanto fecal quanto urinária, né? Mas também naturalizar que há tratamento, tem fisioterapia, tem outros tipos, mas que se tem mais evidência de funcionalidade, porque é isso, a gente trabalha diretamente com essa musculatura do assoalho pélvico, então que traz melhores benefícios para a mulher, né? E também por não ser algo tão incisivo, ela já promove a diminuição dessas dores, até a dor. Se por acaso acontece a laceração ou episiotomia, a fisioterapia também pode estar atuando para diminuir essa dor, para melhorar a cicatrização. Inclusive, se for cesárea, também a via de nascimento, tem procedimentos que a gente faz para diminuir as chances de ter queloide, aumentar a sensibilidade local, porque em todos os pós-cirúrgicos, né, a gente pode estar atuando e deveria em todos os lugares estar, porque quando a gente vai ter alguns tipos de massagens e outros tratamentos também que a gente faz com equipamentos, enfim, que melhoram as cirurgias, enfim. E aí mais um informativo, né, a respeito de como a fisioterapia também pode estar atuando nisso, mas obviamente é muito melhor trabalhar durante o pré-natal, preparando essa musculatura para o nascimento e também prevenindo possíveis lacerações, enfim, incontinência urinária e fecal, porque não é o parto em si que causa incontinência urinária ou fecal, porque algumas mulheres, inclusive, não querem ter, né, parto vaginal porque tem esse medo que afirmam, né, que a incontinência é causada pelo parto vaginal. E não é.
a gestação como um todo, ela com o aumento do peso e também a ação hormonal, essa musculatura fica mais fraca, fica mais flácida, justamente para proporcionar o crescimento do bebê, enfim. Mas também não é importante, né? Tem que ter esse cuidado de que ela não fique tão fraca, que ela fique alongada para preparar para o nascimento, mas também que não cause essa incontinência urinária, fecal ou até mesmo prolapso, né? Que é quando sai, enfim, os órgãos para fora. Deixa eu só ler essa pergunta. Pelo que entendi, então nem todas as mulheres terão laceração. Assim, a episiotomia teria totalmente a possibilidade de ter um parto sem ou com o mínimo de laceração. Sim, com certeza. É isso aí. Não é. Nem todas as mulheres têm laceração, como a Vanessa contou do exemplo dela, foram 3 bebês que passaram ali e não tem nada, e algumas mulheres laceram, mas a gente tem como prevenir, né? Você comentou também que você fez essa prevenção, né? Você provavelmente fez alguns exercícios, enfim, que preveniram essa laceração, e como você comentou também, o movimento durante o trabalho de parto também previne, a posição vertical também previne, um expulsivo mais calmo, que não seja acelerado, uma respiração mais adequada, o não forçar, né, durante aquela força que eles fazem, às vezes, que ficam falando, faz força de cocô durante o trabalho de parto inteiro, isso aumenta muito as chances de laceração no períneo. Então, tem todos esses o que não se deve fazer para não lacerar, né? Porque é super possível não lacerar, mas precisa dessas outras coisas para serem feitas, né? E a consciência corporal, ela também é muito importante. Você Com conhecer o seu certeza. corpo porque você sente, você sabe quando o bebê ele começa a sair, a descer. Você sabe o quanto de força você pode fazer ou não pode fazer, até onde ir quando você tem conhecimento do seu corpo. Então, a consciência Exatamente. corporal, ela também é muito importante nesse momento. Ter consciência de como o teu períneo está contraindo ou está relaxando, né? É isso que a gente faz durante a fisioterapia obstétrica. A gente ensina a realizar contrações e relaxamentos, mas especialmente isso, o relaxamento. Porque hoje em dia, ultimamente, até pelas posições de trabalho, né, que a gente tem muitas vezes sentado, isso força um pouco mais o assoalho pélvico, ou às vezes até deixa mais fadigado, enfim. Aí a gente faz essa massagem perineal e outros procedimentos que ajudam a relaxar e a alongar essa musculatura. Porque assim como às vezes a gente tem alguns pontos dolorosos, gatilhos que a gente fala assim no ombro, ali no períneo também tem. Então a gente precisa desativar esses pontos gatilhos, fazer algumas massagens, enfim, para diminuir essa dor, diminuir o desconforto e promover um alongamento dessa musculatura. Algumas vezes a gente tem até apertamento aqui, né, na boca, e isso também interfere na vagina, né, que está interligado, né, a nossa boca com a nossa vagina. Então, por isso que também vários exercícios, né, eles vão auxiliar a gente relaxar como um todo, porque uma área interliga com a outra. Então, é importante saber, né, ter esse conhecimento para poder aprender, né, a relaxar. Porque a contração, ela vai vir, né? No caso, assim, contrair, o teu corpo, ele vai fazer naturalmente. E a gente, com a dor, normalmente, que a gente faz, se fecha mais, contrai mais. Então, o mais importante que é treinar o relaxar, o deixar ir. Entender que a contração, ela é nossa amiga e a gente quer a contração. Né? Sem contração o bebê não nasce, então a gente quer que a contração venha, mas quando ela chegar, que eu aprenda a relaxar, porque se eu tô com a minha musculatura muito tensa, é mais difícil, né? E mais fácil também, mais difícil de sair, vai ser mais dolorido, vai ser mais longo e, né, nem sempre os profissionais que têm paciência ali, ou às vezes até a própria família nos acelera, né, com a medo, porque, né, então às vezes o próprio acompanhante, se não está preparado, o acompanhante, ele também coloca, né, aquilo que ele assistiu na novela, não sei o que, ou faz força, às vezes vem do acompanhante, não vem nem da equipe, né, então tem tudo isso que são questões, né, para se preparar, por isso que é importante um bom pré-natal, não somente aquele pré-natal básico, da gente ir no posto de saúde ou no consultório do nosso obstetra e fazer os exames. Só exames de rotina, né? Lógico que são importantes, mas existe muito mais preparo por trás disso, né? Exatamente, até porque, como você falou antes também,
tem tabu, muito tabu que é em torno da sexualidade, em torno do parto. Então, tudo isso, falar sobre isso é muito necessário, é muito urgente para que a gente naturalize essas outras, a forma natural, né, de se nascer, a forma sem, enfim, instrumentos que se fazem desnecessários muitas vezes por ser de rotina, como a episiotomia, né, que é um procedimento de rotina, ou também, né, a ocitocina sintética, que aumenta as contrações. Enfim, existem N procedimentos, de empurrar a barriga, né, Christeler, enfim, tem a posição, a própria posição, né, a maioria pensa, né, em parto vaginal e já pensa na posição deitada, e dificilmente na posição de cócoras, na posição de 4 apoios, e quando a gente fala isso, fala, né, que é o parto de Índia. E que seja o parto de Índia, olha quanto conhecimento que elas têm, quantas vidas que elas colocaram aí no mundo. Estamos vivos graças a esses partos aí. Não, imagina se as índias tivessem, né, a quantidade de laceração que se imagina que teria, né, digamos assim, para fazer a episiotomia de rotina. Quantas infecções elas não teriam? Porque qual é o recurso? Elas não têm acesso lá a antibiótico, né, as suturas iam ter hemorragias, iam ter, né, então os índios já estariam extintos se fosse realmente necessário que fosse feita a episiotomia, né, em todo mundo. Ali eu vi uma pergunta, é reversível a situação após esse pique, dependendo do grau do corte? Reversível não posso dizer que tem como diminuir as consequências, né? Que é desse tratamento no pós-operatório, logo depois, né, da cirurgia, desse pique, né? Então tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para diminuir a dor, diminuir o desconforto e promover a melhor cicatrização desse local. Mas reverter não tem... Não é possível. Não tem como fazer uma pele nova, né? Tipo, é só isso aconteceu, como qualquer cirurgia, né? Sempre tem como tratar aquela cirurgia, mas reverter a situação completamente não. Aquela pele, aquela mucosa vai ter essa cicatriz, mas ela pode ser bem menor, bem menos agressiva, né? Pode ser minimizado os efeitos, né? Mas reverter, não. Exatamente. Obrigada, Amor, Roque. A fisioterapia é um trampo bem importante mesmo, assim, tanto para as mães quanto também para os pais, que antes você comentou, né, que às vezes os companheiros, a família acelera, né? A preparação para o parto não deve vir só da mulher, só da mãe. O companheiro também tem que ter essa responsabilidade de estar junto e incentivar, enfim, porque é isso, como é um tabu, muitos homens e outras mulheres, enfim, as avós, às vezes não têm conhecimento a respeito e vão estar novamente, né, às vezes até fazendo alguns tipos de violência, mas sem saber que isso é um tipo de violência, incentivando algumas técnicas que não são as melhores, né? Como muitos maridos acham que a mulher, né, tipo, pode piorar, digamos, a vida, né, a relação sexual deles por um afrouxamento da musculatura da vagina, né? Da musculatura perineal ali. E isso não é verdade, né? A gente tem que desmistificar isso. A gravidez em si é algo que já vai fazer com que, como a Marina estava, né, explicando, os hormônios ali vão fazer com que haja uma frouxidão ali dos músculos, né? Justamente porque um bebê vai passar por ali, né? Que, digamos assim, a natureza, ela não sabe que tem uma cesárea agendada, né? Com 38 semanas. O corpo, ele vai fazer o que precisa ser feito, né? Então, indiferente se vai ser um parto normal ou uma cesárea, e esse trabalho, né, esse afrouxamento vai acontecer, né? Digamos, os hormônios, eles vão fazer o papel deles. Deu uma travada agora no final, mas é bem isso aí. O nosso assoalho pélvico, ele também se prepara para o parto, e isso é por meio dos hormônios. Os hormônios é que fazem com que aconteça tudo isso com o nosso corpo, com que seja possível gerar uma vida dentro de nós, né? E aí ter espaço para isso tudo, para o bebê crescer, para os órgãos se reposicionar.
E por isso que no pós-parto também é importante ter esse cuidado, né? O cuidado, enfim, às vezes dessa abertura que é a diástase, ter esse cuidado também com o resguardo, né? É importante se cuidar durante esse momento, porque ele é um momento que o seu corpo está voltando aos poucos, né, para a posição mais adequada, né, para a posição normal. Sim. Tô mudando de lugar para ver se a internet trava menos. Vamos ver. Deixa eu ver. Opa, tentar arrumar aqui o tripé. Ó. Saudades desse lugar maravilhoso. Ai, volta aqui me visitar. É lindo aí. Ai, volte me visitar, né? Que mais? As pessoas podem fazer pergunta, né? Se vocês estão gostando, aproveita, chama alguma amiga para vir assistir esse finalzinho, que ainda tem mais alguma coisa. Vamos pedir para a Marina, né, dar uma dica de quais exercícios, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Além, eu vou dar uma dica minha, tá? Uma dica que eu acho que é bem importante. Em primeiro lugar, você escolher a equipe que vai te atender no seu parto. Isso é o primeiro lugar, assim, para respeitar os seus desejos, né? Outra dica que eu vou dar é: faça um plano de parto e entenda quais são os procedimentos que podem ser feitos com você e qual você quer ou qual você não quer, o que você autoriza, o que você não autoriza, e em quais momentos você autoriza ou não. E isso já conversado muito bem com quem vai estar te acompanhando no dia do teu parto, independente se você tem doula ou não, tá? Terceiro, tenha uma doula. Eu sei que eu sou suspeita a falar, eu sei que a Marina é suspeita a falar, porque nós somos doulas. Mas nós nos tornamos doula justamente porque a gente sabe a diferença que uma doula pode fazer na sua experiência de parto. Eu me tornei doula depois de já ter vivido 2 partos e ter conhecido o quanto foi importante para mim. Sou hoje grata eternamente pela minha doula amada, que transformou a minha vida e que eu digo assim que é graças a ela que eu pude ter acesso à informação para buscar e realizar os meus partos dos sonhos. Sem a informação que ela tinha me passado, eu ia ser ingênua, eu ia cair no conto do vigário, eu ia cair no conto do obstetra fofinho, que ele vai te levando até o final da gestação, ali te falando: não, vamos conversar lá na frente, se tudo tiver lá bem, no final. Lá no não final, cai nesse papo não, viu? Tá, então assim, isso de conversar só no final não é bom, não. Tá, e é importante a gente ver isso de quanto a taxa de cesariana, né, que esses médicos têm às vezes, porque, enfim, eu não lembro agora em que lugar que a gente consegue ter esse acesso, o nome do site, mas enfim, dá para perguntar simplesmente para ele, né, que eles respondem quanto cesárea, quantos parto vaginal. No plano de saúde tem, né? Você pode pedir no teu plano de saúde, né, o índice de parto normal e cesárea de cada médico que está ali, se você está no plano de saúde. Pelo SUS, eu acredito que você também pode solicitar no hospital de referência que você vai ter o seu bebê. Mas aí você não pode optar pelo médico, né? Você vai ser atendido pelo médico de plantão. Mas assim, você se preparar, ter informação, né? Saber conhecer o seu corpo. Gente, mulher, conheça seu corpo, se toque, conheça a sua vagina, seja íntima da sua vagina, conheça a sua perereca, né? Conheça ela, pegue nela, é importante, gente. Importantíssimo. Né? Não tenha medo disso, vai lá, se conheça. Porque é muito importante você conhecer o seu corpo. O seu corpo é o seu templo sagrado. Ame, cuide dele. Então, isso também é muito importante. E se for fazer as massagens, você vai ter, né? Vai ter que se tocar, vai ter que se, né? Que o seu corpo não seja apenas tocado pelo seu parceiro, que seja tocado por você, que você se conheça, né? Não tem o teu parceiro conhecer mais o teu corpo que você. Conheça você Exatamente. também, né?
falar de parto também é falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre amor próprio. E é isso, entender tudo isso, né? De como o nosso corpo funciona. Desde o do nosso ciclo menstrual também é importante que a gente saiba como que ele funciona, o que está acontecendo com o nosso corpo, para que, enfim, a gente saiba lidar, para que a gente saiba ser protagonista, né, dos nossos próprios atos enfim, de poder escolher, porque, enfim, o mercado é gigante aí. Tem N profissionais, tem N procedimentos, e o capital quer vender, quer vender. E aí tem alguns procedimentos que são muito ruins, causam inúmeras consequências ruins para os corpos. Mas se você tem informação, se você tem conhecimento, você vai poder escolher melhor, né? Essas coisas que sejam melhor para você, né? Para o seu corpo. E é bem isso que você comentou da equipe. Eu acho que para ter o parto dos sonhos é necessário demais ter uma equipe que trabalhe com evidência científica, que o parto humanizado não se trata de ser o fofinho. O fofinho até o cesarista pode ser. Às vezes ele é super gentil, um amadinho. Porém, na hora quando você precisa de algumas coisas, ele usa do poder dele para praticar alguns tipos de violência e ainda te culpar por certas coisas que aconteceu, consequências ruins durante o seu trabalho de parto, durante o parto, enfim. E acho que era mais ou menos isso. Porque para mim também foi. Eu tive o acompanhamento, acho que da mesma equipe que você no último parto, né? Que você teve o pessoal da equipe manjadora. E elas são mulheres incríveis também, assim, que se não fosse por elas, eu realmente, olha, não sei onde estaria, né? Porque eu precisei de uma cesariana, né? Eu precisei da cirurgia porque o meu bebê, enfim, não estava numa posição tão boa. E aí os batimentos começaram a baixar. E aí a gente entendeu que a melhor conduta seria o encaminhamento para o hospital para se realizar a cirurgia. Na cirurgia não foi das melhores coisas possíveis, né? Não foi uma experiência positiva. Mas eu acho que por ter vivenciado tudo isso antes, de ter feito tudo que a gente fez antes, a experiência se tornou mais tranquila, né? Aceitar a cesariana, porque obviamente eu queria mais que tudo e me preparei para um parto vaginal, mas entendia também que talvez seria necessário, e foi nesse caso, né? Então, o processo de aceitação se tornou melhor também por ter essa equipe especializada do meu lado e me atendendo também no pós-parto, né? Que para além disso, da preparação para o parto é 1 dia, 2 dias, que mudam muito a sua vida. Mas no pós-parto também é muito importante ter assistência, né? Ter uma assistência humanizada, respeitosa, acolhedora e que seja, né, esse trampo de evidências, porque é isso, assim, evidências científicas é o patamar da humanização. E aí vem do lado o protagonismo da mulher, ou seja, ouvir essa mulher, o que ela deseja, o que ela espera, quais são os anseios dela, para aí a gente ter determinadas condutas, né? Porque esse é o lugar dela, é o parto dela, a gente tá ali para facilitar, para prestar assistência, né? E não para roubar esse lugar, enfim, invadir esse lugar. É muito, muito importante, né? É bem isso que você falou. A gente tem que lembrar também, né, que às vezes as pessoas acham que as doulas são contra a cesárea. Nós não somos contra a cesárea de jeito nenhum. Nós somos contra. Até precisei de uma. Né? Bem isso. As cesáreas, elas salvam vidas e tem mulheres que optam pela cesárea e tá tudo bem, não estamos julgando quem escolhe a cesárea. A gente fala para aquela mulher que quer ter o parto normal dela e que é tão difícil no nosso país. Então, para aquela mulher que quer realmente um parto normal, ela precisa estudar, ela precisa se informar, ela precisa estar munida de informação. Porque hoje não é simplesmente você estar saudável e você vai ter um parto normal, estar tudo bem com você e o seu bebê na hora do parto que você vai ter um parto normal. Não é simples assim. Você tem né? É quase que você tem que brigar pelo seu parto, né? Então, por isso que para você não precisar de guerra na hora da mais importante da sua vida, que você escolha uma equipe que esteja realmente
dentro daquilo que você acredita de melhor para vocês. Então, uma equipe que pense como você, que você, né, tenha informações para basear suas escolhas, não faça escolhas, né, sem ter informação, sem estudar, sem saber do que se trata, né, aquilo que vão estar fazendo com você, com o seu corpo e com o corpo do seu bebê também. A gente tem que lembrar que não é só, muito se fala sobre violência obstétrica, mas existe também a neonatal. Então, a gente tem que lembrar que muitas intervenções são feitas desnecessárias também com o recém-nascido, né, que está chegando nesse mundo agora. Então, é muito importante a gente se informar também, saber de toda a equipe que vai estar atuando. E, gente, muita gente, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê. Mas, olha, é a coisa mais importante da sua vida. As pessoas, elas priorizam o chá de bebê, o chá revelação, o enxoval não sei das quantas, o quartinho não sei das quantas, e não querem investir em profissionais que vão fazer do seu parto uma experiência positiva, que vão respeitar você e seu bebê, que vão respeitar a sua família, as suas decisões e as suas escolhas. Então, quarto, o bebê, ele não tá nem aí pro quarto, ele quer você, ele quer ter o peito, ele quer dormir no meio de vocês. Né? Eu falo assim, ele quer só o colo. Ele quer ter o colo, tipo, o quarto dele, o berço do meu filho ficou lá para guardar a roupa para passar, ele nem sei quando usou, né? Dava para brincar um pouquinho, não durava um pouquinho, já tinha que sair, que não queria. Então, assim, vários investimentos que a gente acha que é imprescindível durante... Esses podem esperar, o quartinho, o enxoval não sei das quantas, tudo. Agora, o que não dá para esperar é o seu parto. O seu parto, ele tem uma data ali. Ele vai nascer quando o seu bebê estiver pronto, ele vai nascer. Então, coloque isso na sua cabeça, a importância. É o dia mais feliz da sua vida. Ou um dia que vai ser marcado de não ser o dia, a experiência mais incrível da sua vida. Né? Porque a gente sabe quantas mulheres que às vezes, quando eu relato com algumas mulheres sobre querer ter parto, ou quando eu relatava que queria ter parto normal, por que sentir dor? Por que não sei o quê? Né? Eu lembro da minha avó. Como se tivesse dor na cesárea. Né? Tipo, pra que isso? Você é louca, né? Você é louca de querer isso. Eu brinquei até quando eu falei para minha avó que eu ia ter o parto domiciliar. Ela, por que, filha, você não tem dinheiro para ir para o hospital? Você não precisa, quer que a avó te empreste dinheiro? Eu não vou, é uma opção, é um parto, não, eu vou pagar. É um parto domiciliar planejado, né? A gente vai pagar uma equipe para estar me acompanhando. Mas, meu Deus, a gente que não tinha dinheiro, a gente que não podia, morava no interior, tinha que ir a carteira, mas você pode ir para o hospital, né? As pessoas, a minha avó acha assim, tipo, é uma hotelaria, né? O hotel, o hospital, você vai. E não é, né? E eu me senti muito mais segura, porque o meu primeiro parto foi hospitalar, os meus outros 2 partos foram domiciliares. E para mim foram as melhores experiências da minha vida. Assim, eu só tenho que... Nossa, são relatos assim que daí, isso aí dá outra live, dá mais 3 lives. Né? Relato de parto. Ai, é massa. E é isso, ele muda completamente a forma com que a gente vê o mundo e vivencia o pós-parto também, né? O pós-parto e, enfim, o resto da vida. A gente sempre vai lembrar dessa experiência de nascimento dos nossos filhos. Assim como nossas mães, enfim, avós. A gente lembra, e por isso dessa importância da gente pensar com muito cuidado mesmo em quem a gente quer ter do nosso lado, qual é o profissional. E aí entra nisso, né? O que é prioridade? É o enxoval? É o berço? E é isso que eu comentei também anteriormente. O mercado mesmo ele incentiva, às vezes. Quando eu estava gestante, era um monte de roupinha de bebê, era enxoval que aparecia propaganda no meu Instagram. Eu ficava assim, tipo, meu Deus, gente, eu não vou comprar isso aqui, não. Eu não comprei berço, né? Sabia que não ia usar, que ele ia dormir junto comigo. Porque eu não ia ficar acordando, levantando da cama, ir pro berço. Enfim, ele ficava muito mais quentinho junto comigo e com o meu companheiro. Então, foi assim que a gente levou e foi ótimo, foi maravilhoso. E é o que a grande maioria dos bebês desejam, ficar pertinho da mãe, pertinho do pai, sentir o calorzinho, que aí eles se sentem seguros e, enfim, conseguem descansar mais tranquilamente, né?
E isso, assim, da questão do bebê, né? Voltando um pouquinho ali no que a gente estava falando, quando o bebê ele chega ao mundo, isso também vai ficar gravado para o resto da vida para ele, tá? Não é só a Uhum, gente, é para ele. Tanto que existe, uhum, né? Eu acho que é a frase mais falada no mundo da humanização do parto, que é, né, do Michel Odin, que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Porque a uhum, recepção, como que é recepcionado esse recém-nascido quando chega ao mundo, né? E para falar disso também, uhum. ó, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, convidar também vocês, na sexta-feira vai ter Papo Reto com a Vá, tá? Eu vou trazer um Papo Reto falando sobre esse assunto. É o livro eu vou estar discutindo sobre o livro Nascer Sorrindo, que ele justamente, ele fala, né, a contracapa dele é Nascer Sofrendo, é falando justamente como que é a recepção tradicional, convencional desse recém-nascido e a visão do bebê em relação ao nascimento. Como o bebê ele se sente nesse processo quando ele chega nesse mundo, né? Pensem, Uhum. gente, se coloquem no lugar do bebê, né? Chegando, se a gente que, né, vai passar por uma cirurgia, vai passar por um procedimento adulto, que tem conhecimento, que sabe, né, que está passando por aquilo, já está morrendo de medo, entendendo, imagina um bebê que não sabe o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo. Então, por isso a importância de toda a humanização de toda uma equipe, porque como aquele bebê vai Uhum. recepcionado, vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado. E depois só muita terapia para tirar alguma, né, questões que muitas vezes estão relacionadas lá no dia do parto. Tá? Então, Uhum. é, sexta-feira, tá? 21 horas também, eu espero vocês, né? Vão avisando as amigas também, reservem a agenda aí. Vai ser o nosso bate-papo, a nossa sexta, né? Vai ser a nossa balada aqui da Dona Ter Sorrindo. Maravilhosa, é isso aí. Fico muito feliz por você estar com esse método, comentei antes contigo no Insta, porque é isso, promover informação e por meio de rede social, que é uma forma que a grande maioria da população está tendo acesso, né? E a gente vai desmistificando alguns tabus e entendendo um pouco mais sobre esse universo, né? Porque é um outro mundo, o parto, a gestação, enfim, o puerpério, a vivência dos primeiros dias do bebê, né? E são assuntos que são urgentes ser conversados, serem debatidos, né? Então, eu fico muito feliz, assim, por você estar trazendo essa informação aqui e também pelo convite, por você ter me convidado para mim falar um pouquinho mais sobre o que é a atuação da fisioterapia obstétrica, o que é episiotomia, né? E é isso, desmistificar, né, tudo isso que a gente já tem colocado nesse mundo, né, da gestação para que, enfim, se torne melhor essa recepção do recém-nascido, para que seja melhor a experiência de nascimento e de parto para nós, né? Porque, com toda certeza, Michel Adam tem razão de que isso sim muda o mundo. Essa humanização, esse respeito que a gente é tratada nesse momento, ele muda a nossa história, né? E muda como a gente vê, enfim, o mundo. Então, e pra gente ir finalizando aqui, dá aquela dica, assim, sabe aquela dica especial de físio, assim, sabe? Aquela que, só para quem ficou até o final que vai receber essa dica top da Marina aí, né? Ai, são tantas que eu poderia dar, mas eu acho que Deixa para outras lives, só uma. procure uma fisioterapeuta e faça massagem perineal. Procure essa especialização, procure esses profissionais e se prepare com informação e com preparação física, física mesmo, assim, de preparar seu corpo para o nascimento do seu filho, independente de qual via seja no final, se seja parto vaginal ou cesariana. É importante, sim, preparar seu corpo para o nascimento. E é isso. Né? Eu falo que a gente né, estuda tanto para uma profissão, faz uma faculdade, faz não sei, mas para ser mãe, né, para maternidade ou para se preparar para esse momento, a gente não estuda, né? A gente acha que é natural e aí a gente vê o quanto a gente passa perrengue desnecessário se a gente tivesse se informado um pouquinho antes, né? E Se agora você nesse estivesse na escola já, né?
Exatamente, isso deveria ser educação básica, né? Perder menos tempo, né? As escolas deveriam focar mais, que eu falo, é nutrição, que deveria já ser todo mundo saber se alimentar bem, né? Porque é o mal do século é justamente que está relacionado com a nutrição, né? A educação, ensinar, né? A conhecer o seu corpo não de forma, né, tão teórica assim, o conhecimento, o autoconhecimento, não só do corpo, mas das emoções, dos sentimentos, né, nomear essas questões, né, ter pessoas com que realmente confie para fazer buscar aonde buscar a informação correta, porque hoje tem muita coisa na internet, mas também tem muita coisa que Sim, não é boa, tem muita porcaria, então a gente tem que saber também aonde que as escolas ajudassem, né, nesse contexto também. Né? Então, exatamente. enquanto ainda não é assim, a gente vai fazendo, né, o nosso trabalho de formiguinha, que antes da pandemia, eu fazia isso de encontros, né, rodas de conversas que a gente tinha aqui de forma presencial, e agora a gente está vindo, né, para o online, que está potencializando, e que bom que a gente está, né, conseguindo conversar com mulheres do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então está sendo bem Sim, bacana. Lógico que a realidade delas é diferente da nossa realidade obstétrica, né? com Mas tem certeza. coisas que, indiferente da nação, os exercícios ou as dicas, elas são, né, para todas, né, as mulheres, independente de onde ela está. Exatamente, exatamente. Então, quer finalizar com mais alguma coisa, alguma dica? Passar tem o teu Instagram, tem alguma outra rede social, alguma onde as pessoas se encontram? Não pode nem ser no meu Instagram, na minha conta mesmo. Eu até tinha pensado em fazer uma conta profissional, só que eu pensei, aí até acumular a quantidade de seguidores e chegar a ter, enfim, a conseguir distribuir a informação do mesmo jeito que eu consigo distribuir na minha conta, melhor não. Vou ficar com essa conta aqui e vou estar distribuindo as informações por aqui e conversando, enfim, com as pessoas pela minha conta pessoal, né? Então, no Marina, né? Que tem aqui salvo do meu nome, tem inclusive você postou hoje da live, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa atuação da fisioterapia, até mesmo da doula, pode procurar mim, a Vanessa também, que já tem bastante tempo de experiência aí no ramo. Enfim, a gente trabalha em cidades diferentes, né? Eu sou de Capanema e a Vanessa é de Francisco Beltrão e trabalha ali também, acho que na região, né? Então, E estou eu também atendendo o agora tô Brasil mais. inteiro, tá, Má? Eu estou atendendo online preparação para parto Ah, todo o que Brasil, massa! tá? Então, assim, o que a Que gente massa! consegue fazer online, inclusive até a maioria das gestantes que eu atendo aqui na região, a maior parte dos atendimentos são online, só, né, no Que dia massa! do parto, que aí, né, Tem que estar mas lá. tem que estar lá. Mas, assim, muita coisa a gente já consegue se preparar através das câmeras aqui. A gente tá, é como se tivesse juntinhas, né? Assim, só não tem o Com abraço, que certeza. também não pode mais pessoalmente, né? É verdade. Pode. Faz falta esses abraços. Acho que eu nem sei mais como faz. Eu Mentira, abraço sei muito, sim. ainda bem que eu tenho 3 filhos para ficar abraçando toda hora. Né? Com essa pandemia mudou as relações, né? Né, Mas, mudou. enfim, estou disponível, né, para mais dúvidas. Às vezes ficou alguma coisa faltando, alguma informação mais a respeito. Pelo que eu tinha me preparado, mais ou menos, acho que foi, né, as informações que eu tinha pensado em estar repassando. E desculpa, às vezes eu uso alguns termos técnicos, mas é por costume mesmo de falar. Não gostaria. Mas aí, só perguntando outras explicações que eu vou explicando qual o significado disso. É mania de profissional de saúde, às vezes, que explica de um jeito difícil. A gente é Profissional ensinado a de fazer isso saúde durante a cientista que faculdade. está sempre, né, focada, né, sempre fazendo estudos científicos, focado em termos técnicos, né? Então tudo não, Sim. mas eu acho que todo mundo que ficou claro para todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa, pode mandar perguntas para mim ou encaminham para a Marina ou direto para a Marina também, né? Ou que eu pudesse responder eu também, né? Posso ajudá-lo. E eu quero então agradecer
A você, Marina, né, por se disponibilizar, deixar esse momento, né, deixar o teu bebê um pouquinho ali, né, para dar essa atenção pra gente, né, eu sei o quanto um bebê, ele exige da gente, né, e que bom que ele doou um pouquinho da mãe dele para nós aqui, porque foi muito bom. Tá bem tranquilo, Agradece né, ele Lenda? por nós. Agradece ele por nós, agradece toda a tua rede de apoio aí, que deu essa assessoria, né, que está muito bem cuidado, né, para você poder estar aqui com a gente. E quero Com agradecer a certeza. cada um de vocês, né, que vieram até aqui, ficaram aqui com a gente, né? A gente já está aqui, ó, uma live de 1h15, meus amores. Olha, foi muito, Nossa, eu nem passou vi o super tempo rápido. passar. Foi uma delícia, amar, tá? E aproveita, Que se você massa. gostou, se você assistiu, a nossa enfermeira obstétrica aí, ó. Olha, maravilhosa, Cuidando aí, chegou. né? Linda é você, Pri, ó. Assistiu hoje. Beijo pelo trabalho lindo, respeitoso que você faz com as mulheres e que fez com a gente. Ó, te amo. Maravilhosa. Te amamos, Pri. Tá, então a gente está encerrando por aqui. Agradecemos profundamente a presença de todos vocês. Ó, compartilha, pega o aviãozinho, compartilha, porque se foi bom para você, com certeza vai ser informações mais que vai gente. auxiliar muitas outras mulheres, tá bom? Boa noite, ó. Beijo. Boa noite, gente. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.